Olá, estamos de volta com mais uma edição do programa TV Monteiro. No dia de hoje, vamos entrevistar a diretora pedagógica da Escola Monteiro Lobato, a educadora Vera Tenório, com um tema muito importante para os pais, telespectadores que estão nos assistindo nesse momento. Nós vamos conversar sobre como criar maneiras mais eficazes de lidar com a realidade atual, abrindo possibilidades para a educação humanizada. Tudo bem, professora Vera? Tudo bem. Então, a princípio, por que da escolha dessa temática para hoje? Bem, queridos telespectadores da TV Monteiro, é com muito prazer que nos encontramos, trazendo a Monteiro Lobato como uma referência que tem nesses 42 anos trabalhado, refletido e tentando executar uma prática pedagógica que subsidie nossas crianças e jovens e famílias a encontrar respostas para os grandes desafios da sociedade. Então, hoje, ao pensarmos dessa temática, estamos respondendo a uma demanda de desejo das próprias famílias, que nós todos os dias convivemos e damos conta de que pais, mães e também educadores estão buscando significações e respostas para tantos desafios. Então, eu gostaria de pontuar a primeira preocupação desse contingente de educadores que podemos pontuar. Primeiramente, pai e mãe que são determinantes. Em segundo lugar, todos que partilham da família das crianças e adolescentes. Em terceiro lugar, a própria escola e a comunidade, que a gente não fala mais quase em comunidade, e a sociedade que interfere através de diferentes ferramentas hoje tecnológicas. Então, uma questão que é muito colocada por todos eles é uma pergunta: que saber nós vamos transmitir para esta geração do século XXI? Quando pensa em saber, nós não estamos pensando em conteúdo. Estamos pensando que construções humanas, qual o homem ou a mulher que nós queremos propiciar, construir, para que cheguem à vida adulta com estrutura psíquica, com estruturas relacionais, com estruturas, inclusive cognitivas, capazes de dar respostas à sociedade onde estão situados. Então, este saber, ele vem para cada criança, para cada adolescente, mas eu quero situar a criança porque ele é determinante de 0 a 7 anos, a partir do contexto familiar. É você, papai e mamãe, que são os grandes autores dos projetos futuros de seres humanos. Gostaria de ressaltar que, tendo consciência ou não, o que vai fazer seus filhos alcançarem o lugar que a gente chama, do ponto de vista maturacional, a vida adulta, são as crenças e valores que os senhores trocam e circulam no ambiente familiar. Por exemplo, essas crenças e valores, elas vão gradativamente construindo o que a gente chama de uma referência, que a criança olha para o papai, olha para a mamãe e encontra nesse olhar, na sensibilidade, toda a significação da sua palavra e das suas ações. Então, eu gostaria de dizer que o saber viria atrelado à seguinte pergunta: que projeto educativo nós pais, hoje mães, poderemos definir para nossos filhos? Então, situando ainda essa perspectiva, eu quero marcar a ideia que valores e crenças estão incorporados numa dimensão mais ampla chamada visão de mundo. Então, as crenças que eu tenho transferido para meus filhos, sejam crenças religiosas, sejam crenças de como tratar o outro, sejam expectativas e os valores que nós situamos em geral, numa dimensão universal, de honestidade, gratidão, seriedade, partilha, capacidade de ter compaixão, todos esses valores, junto com estas, com esses aspectos, com as crenças, eles vão constituir uma visão de mundo, que não deixa de ser uma visão filosófica, se for dito do ponto de vista acadêmico, que papai e mamãe traduzem na prática educativa.
Ao lado dessa visão de mundo, gostaria de ressaltar a importância da cultura. Não existe educação, papai e mamãe, sem a cultura da sociedade onde você está situado. A cultura é um aspecto determinante, ela ocupa todas as esferas da sociedade e ela representa um momento histórico. Vamos pensar na sociedade da antiguidade. A cultura que naquele momento histórico ela era explicitada era a cultura muito mais ligada às religiões, ao domínio da igreja como sendo poder estatal. Se nós pensarmos hoje qual a cultura que nós estamos vivenciando e, inevitavelmente, transferindo para gerações. Nós temos uma sociedade chamada Sociedade da Informação, mas um nome mais hoje já estabelecido, consenso pós-industrial, e essa sociedade, ela traz uma cultura onde o sujeito, seja o sujeito criança, adolescente, adultos e todos que compõem e constituem a sociedade como autores e protagonistas, simplesmente eles sofrem a influência dessa cultura. E o que eu posso dizer, antes de eu entrar no que eu gostaria como macroestrutura? Que esta sociedade, ela surgiu sem nenhum paradigma, quer dizer, sem nenhum modelo, quer dizer, sem nenhuma referência que nós pudéssemos olhar e dizer, vamos nos comportar sentados à frente de um computador, como nossos avós faziam. É uma sociedade que trouxe praticamente um referencial sem ainda ter sido operacionalizado na relação com os cidadãos. Chega-se a afirmar, o Domênico de Masi, que é uma sociedade que surgiu de quase ela foi gestada do espontâneo, porque ela não tem uma matriz anterior que tenha sido experimentada ou vivida em outras épocas. Então, esta sociedade, ela traz uma cultura diferente. Ela está alicerçada numa cultura do individualismo, está alicerçada numa cultura do virtual e não da experiência direta. Paro nesse momento para depois aprofundar, porque o que me interessa aqui é dizer a cultura, a visão de mundo da família, valores e crenças, a cultura e também um aspecto que a gente esquece, que faz parte do projeto educativo. Todo pai e mãe nunca se faz a pergunta, mas ela acontece, muitas vezes se dá conta, que seria, qual é o ideal que papai e mamãe têm para cada filho que nasce? Cada pai e mãe tem um ideal de criança. Então, se é criança, pai e mãe quer um filho perfeito. A maioria espera um filho lindo, um filho agradável, bem-humorado. No entanto, essa expectativa exige que surjam superpais. Será que temos superpais? Os senhores se sentem superpapai ou supermamãe? Então, estes desafios hoje permeiam o imaginário da cultura educativa e muitas vezes gera dificuldade e aceitação dos projetos quando eles vêm para a realidade. Outro aspecto que interfere muito nesse projeto educativo, que eu gostaria de ressaltar, é o lugar do outro. Muitos pais hoje acham que o bem maior para deixar para os filhos é o dinheiro. E não é o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta que propicia qualidade de vida, porque na sociedade ele representa a grande condição de troca e de acesso aos bens sociais e econômicos. No entanto, o que vai fazer a diferença com um bem maior nesse projeto educativo é você dar ao seu filho a possibilidade de acesso a outro. Que a maioria dos pais estão esquecendo. Os filhos são guardados em berços, em casa, protegidos por câmeras, sim, sem chance de poder experimentar a própria realidade, sem ter chance de ralar-se, experimentar, né? Cair, experimentar ser amado, experimentar ser frustrado. E ele só vai ter chance destas experiências com o outro.
Então, um projeto educativo, o outro é fundamental. Que outro é esse? Eu li com um teórico que eu acabei, nesse momento, estou tentando encontrá-lo, em que ele dizia muito bem, o outro é o real. E nós não estamos mais abrindo portas e janelas para nossas gerações para o real. E o real nada mais é do que a condição de você, através deste real, nessa troca com o outro, construir os seus desejos para existir no futuro. Então, fechando, nós tratamos até agora de que não pode existir educação nem familiar, nem escolar, sem um projeto educativo. Para a família papai e mamãe, desde que começam a se encontrar, que a palavra namorar hoje é careta, noivar é careta, mas se encontrar e decidirem algum projeto juntos, sentar e perguntar, se amanhã tivermos um filho ou uma filha, qual o nosso ideal educativo? Então, como consequência, que eu acredito que hoje há um esvaziamento destas clarezas para a geração mais jovem, a função paterna perdeu-se. E por que a função paterna está tão vulnerável? A sua vulnerabilidade não decorre de papai e mamãe isolados, decorre desta cultura de uma sociedade tecnológica, onde a ciência surgiu dizendo tudo é possível, tudo é relativo. Então a palavra dos pais, o saber paterno, que era a lei, para os filhos foi posto totalmente em dúvida, porque todos os dias as descobertas, a rapidez, como é feita essa comunicação da informação, esvazia a palavra paterna. E o que acontece mais triste disso tudo é que os pais terminam concordando com o discurso da ciência. Se a ciência diz, se a mídia falou, tá, meu filho, está posto. Então eu gostaria de encerrar essa primeira fala, por que eu escolhi essa temática, sim, que ela vai ser revelada no final, para dizer que ela parte de um contexto, ela parte de um contexto onde está situada toda uma cultura técnico-científica e que é esta cultura, hoje, o referencial para os pais e educadores trabalharem a construção dessas gerações. Professora Vera, em meio à sua resposta, em um determinado momento foi falado sobre a complexidade da sociedade. Como explicar a complexidade dessa sociedade na qual todos nós estamos inseridos? Bem, já há muito tempo que eu mesmo, quando escutava a sociedade é complexa, pensava e não conseguia, na linguagem popular, pegar. Porque quando a gente fala palavras que não tem ainda no cotidiano, você fica na mente tentando encontrar uma significação, um fazer. Então, hoje fica mais claro, depois de muitos estudiosos situarem, que a nossa sociedade do século XX e XXI, ela é chamada uma sociedade complexa, porque ela está alicerçada em variáveis que não temos ainda soluções e respostas para tudo. E algumas, hoje, já explicitas, esses estudos já explicitam hoje que alguns fenômenos deixam clara essa complexidade. Qual seria o primeiro? É citado muito a superpopulação. Sim. A gente diz, mas a cidade está com... São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Maceió hoje tem 1 milhão ou 100 mil habitantes, se não me engano, que quando eu cheguei em 68 eram 400 mil habitantes. Uma cidade como Palmeira dos Índios chega a 80 mil habitantes, Arapiraca 200 mil habitantes. Então, cidades que antes elas chegavam no máximo a 15, 20 mil e se constituíam de relações comunitárias. Todos interagiam, todos se conheciam. Então, para falar um pouco dessa superpopulação, basta que a gente imagine, segundo Domênico De Masi, no livro que ele foi lançado no Brasil agora em 2019, nesse momento ele situa, deixa bem claro, que levamos muitos anos para ter 1,5 milhão de habitantes. No século XIX, já chegamos a 1 bilhão. No século XX, 2 bilhões.
Em apenas 70 anos no século XX, alcançamos em 2000 6 bilhões. E em 2025, com certeza, seremos 8 bilhões. O que é que nós podemos ler da complexidade desse fenômeno? A rapidez como isso vai acontecendo não corresponde à lentidão que nós processamos as mudanças de hábitos, as nossas mudanças de crenças, as mudanças que o ser humano demora muito mais a fazer, que a gente chama das mudanças da cultura. As mudanças estruturais. As também. mudanças estruturais. Então, me lembro, citando um dado nosso, 1968, nós tínhamos o ortopédico, nós tínhamos a Santa Casa e o Zineiro. Imagine 400 mil habitantes. Hoje nós temos mais umas 2 estruturas hospitalares com 1.100.000 habitantes. Isso já cria uma dificuldade de soluções para todos os problemas. Por isso é complexo. Também nós temos que eles chamam por que ela é complexa. Porque a ciência e a tecnologia, ela muda numa velocidade que obriga cada dia novos programas, novos controles e que a gente acelere o desenvolvimento da aprendizagem, da cognição e da produção mesmo de técnicas que não corresponde ao tempo do homem que está situado nesse contexto. Vale a pena também ressaltar que com essa sociedade chamada pós-industrial, houve um declínio das formas tradicionais de socialização. Como são feitas hoje as diferentes construções de interação entre crianças, adolescentes e jovens? Se antigamente, vamos dizer até 1960, ou antes um pouco, as socializações eram feitas, inclusive, nos clãs, porque se as cidades eram menores e as famílias eram constituídas não por papai, mamãe e um filho, mas por tios, avós, parceiros, vizinhos, aí já começava a socialização. Daí o início da educação infantil para socializar as crianças. Daí o surgimento da escola, não mais apenas com o objetivo de ensinar conteúdos, mas principalmente de criar interações e relações de amizades em grupos de iguais. E por último, que eu acho que é o mais significativo, é que neste momento histórico a sociedade é complexa, porque para Jean Piaget, a melhor forma de você conhecer é partir da visão de totalidade, para então você ir deduzindo todos os elementos que constituem aquela totalidade. Já para essa sociedade, Piaget diz isso, mas o que acontece? A gente hoje não está tendo. Inclusive o modelo das mídias, a velocidade da comunicação, ela não exige uma formatação de um discurso ou de um programa como um cenário. Em geral, se nós lemos um cenário, o que aparece são as fragmentações dos discursos que são postos. Porque é assim que essa realidade da comunicação está sendo posta. Que consequência nós temos daí? Que afetam pais, mães e educadores. Um individualismo psicológico muito forte que criou e possibilitou, pela relação de famílias pequenas, a falta de troca e de vivência de socialização nesse mesmo contexto da família, personalidades hoje dificílimas para nós lidarmos, sim, que são crianças, a que a gente já dá conta, com estruturas narcísicas muito fortes. Não consegue sair dessa primeira construção egocêntrica de 0 a 3 anos e puxa essa estrutura como um arrastão para a vida adulta que depois não consegue interagir. E tem sido um grande desafio, porque simplesmente isso dificulta até a gente compreender os comportamentos e as atitudes. Então, há nesta
que você perguntava, complexidade, que ela é imensa, das relações humanas, uma matriz da construção de um sujeito que é centrado nele próprio. E nós estamos assistindo aí a ampliação das psicoses, a ampliação das melancolias e das fragilidades psíquicas. Porque nenhum de nós, até o dia em que a humanidade provar que o ser humano não é um ser de linguagem, se desenvolve na negação da relação com o outro. Situando essa questão ainda por conta da complexidade, fica claro, que eu citei no comecinho, a orientação que Domênico de Mastro dá sobre essa complexidade da sociedade pós-industrial, dizendo que é importante a gente entender que ela é exatamente complexa, porque quando a sociedade pós-industrial surge, ela vem de uma referência espontânea. Então, quem quiser encontrar orientações para comparar vivências com outros momentos históricos, não encontraremos. É o primeiro momento que a humanidade está vivendo uma sociedade que você não encontra como dar significações às referências anteriores. E o que é que nós temos de fazer, então, para educar? Temos de não aceitar a sociedade como ela está, buscar nas experiências anteriores, na cultura da idade da antiguidade, idade média, da sociedade que a gente chamou antes da sociedade pós-industrial, a sociedade industrial, referências de como essas relações aconteciam, porque a crise não está na técnica, a crise não está na produção da sociedade virtual, a crise está nas relações entre todos os seres humanos que constituem esta sociedade. Isso. Essa era uma pergunta exatamente que eu gostaria de ter feito, que ouvindo sua fala, eu estava me questionando como fazer para educar numa sociedade que não tem referências, numa sociedade que os pais não têm conhecimento nenhum sobre o processo de desenvolvimento do sujeito que eles estão educando, né? É um desafio imenso. Então, se a senhora puder continuar, desculpa, eu interrompi, se puder continuar, é porque eu peguei o gancho exatamente da sua fala com uma curiosidade que já estava aqui nos meus questionamentos. Pois é. O que é que chama a atenção para nós que estamos em escolas, que estamos todos os dias lidando com crianças, adolescentes e pais? Eu acho que um aspecto importantíssimo é que a escola também defina qual é a sua visão de mundo. E na Monteiro Lobato, o nosso foco a médio e longo prazo é ensinar a viver em grupo. Sim. Ensinar a viver com o outro. Coletividade. E priorizar as relações coletivas. Porque se eu me preparo para estar sendo incomodado no que mais me é gostoso, que é ficar escondido na minha cadeira enroladinho com o meu telefone, isso dá flexibilidade para trocar. Então, o que fazer para que os pais entendam isso? Nós estamos tendo muita dificuldade, porque, de repente, até os avós passaram a usar telefone, todos os mecanismos, como ferramentas, sem nenhuma crítica de quando ela é útil, o que significa na hora que vira a única forma de relação com o mundo. Temos tido dificuldade com avós, com pais, que fizeram também do telefone a ferramenta da sua extensão pessoal. E o que é que dá conta que a gente tem de fazer? Ensinar os pais a conversar. Ninguém quer mais falar. Ninguém, quando eu digo ninguém, não vamos generalizar, não vamos dizer que são todos, mas um grande contingente anda com o telefone na mão como o senhor que decide e que orienta as suas comunicações. Então, você pergunta, e o que fazer? Isso. Como escola, eu acredito que a primeira providência nós tentamos fazer é que os pais saibam como a escola pensa. Então, para que você está educando? Como vai educar? E isso facilitou muito na hora que nós criamos um livrinho com todas as regras e procedimentos cotidianos. Isso. O pai pode discordar, mas ele pode fazer em casa diferente.
Mas quando alguma criança se comporta de uma forma, por exemplo, que extrapola o respeito a outro, eu, como uma pessoa que represento a direção da escola, ou um coordenador, ou professor, ou uma pessoa auxiliar de professor, ou até de serviços gerais, mostra para a criança a inadequação, nós estamos fazendo valer aquela cultura que a escola tem. Então, cada escola tem uma cultura definida por quem a dirige e por todos aqueles que concordam que os pressupostos que estão ali para se construir um ser humano são valiosos e que coincidem também com seus desejos. E nessa perspectiva, como fazer para lidar com a realidade atual, né? Como fazer para criar maneiras mais eficazes, na verdade, de lidar com essa realidade, que foi a temática, né, do programa de hoje? Bem, eu vou tentar ser rápida, mas vou situar duas situações que são graves hoje no mundo. A realidade está aí. O que é a realidade? A gente fala o real. A realidade é a explicitação de um modelo, né? O que a gente tem que trabalhar com a representação da sociedade, que a gente não consegue pôr na mão esta representação, mas ela se torna explicitada pela linguagem de todos os cidadãos, pelo o que é dito numa escala de hierarquia por aqueles que estão no lugar de significação de poder, da lei e das relações de educação. Então, essa realidade que está posta para nós é uma realidade que nos desafia, porque ela diz o quê? Basta ver televisão, você educa, é a babá eletrônica. E eu gostaria de citar um exemplo claro que tivemos há pouco, que Ivana orientou e gerenciou, de uma criança que chega à escola com quase 2 anos, cujo espectro, quer dizer, você olha, não parece que desenvolveu nem a apreensão, que seriam 7 meses, nem a linguagem, que seria 1 ano, 1 ano e meio. Porque esta criança, segundo os pais, foi educada só utilizando as mídias, a televisão e o celular. Mas o que fez marcar essa educação foi a falta de interação com pessoas. Nós só nos tornamos humanos se tivermos um humano que nos queira bem, nos ame. Nós não somos como os outros animais. Eles já nascem com todo o arcabouço de adultos. Nós só nos tornamos adultos se encontrarmos no nosso caminho pessoas que queiram trazer afetividade, a aceitação e gere desafios, sem dar tudo pronto para que haja desenvolvimento. Então, essa realidade que você pergunta o que é que a gente tem de fazer, eu gostaria de citar um fenômeno que não é só nosso, mas que marca na cultura, que é o fenômeno dos filhos únicos na China. Quem acompanha um pouco a história da China, em 1979 foi determinado a política do filho único. Não tinha ainda uma lei, que surgiu em 2001, mas nenhuma mãe podia ter um filho que não fosse um menino. Então as meninas todas foram sendo mortas ou excluídas do processo da vida. Hoje, esse livro eu comprei agora em 2019, que eu desejava muito para conhecer essa história, a escritora Xi Han, que é uma chinesa que escreveu também As Boas Mulheres da China, publica um livro. Escutem o nome e depois, se puder, tenham acesso. Compre-me o Céu. Com esse nome, já deixa claro que ser humano, qualquer pai ou mamãe, constrói como único em casa. Então, o filho único tem um preço alto a pagar. Ele é o rei, ele é idealizado para todos os desejos paternos e maternos, ele desenvolve diferente, e esse livro vem tratar exatamente disso. Os filhos únicos, 100 milhões de filhos únicos tem a China hoje. E eu ficava muito curiosa, como é viver no país com 100 milhões de filhos únicos? Eu escutava semana passada um ex-embaixador sendo entrevistado por Roberto Dávila, em que ele dizia: eu morei muitos anos na China, e a amizade na China tem um valor que nós não imaginamos no Brasil. Por quê? Porque na política dos filhos únicos, os amigos são fundamentais.
Então, eles conseguem dar a significação do amigo como uma extensão dessa relação. Vale a pena os senhores terem acesso, porque no Brasil, em Alagoas, em Maceió, nós temos hoje uma escolha da maioria das famílias por filhos únicos. Não é porque querem, é porque filho passou a ter projeto econômico. Nossos pais, na minha casa, com 10 filhos, 11 ou 15, ninguém nunca fez a conta das fraldas e da comida para cada um. Hoje, para se ter um filho, se faz um projeto econômico. Então, querendo ou não, essa sociedade, quando transforma uma relação em mercadoria, mesmo que depois venha a relação já de querer bem, ela vem transnudada, ela vem sutilmente sofrendo interferências de um projeto que não é mais o espontâneo e o humano. Então, vale a pena ler esse Compre-me o Céu, porque muitos pais estão sofrendo, perto de nós inclusive, porque os filhos são cognitivamente 10. Só interacionalmente não conseguem. Porque se eles em casa só são elogiados, só são aplaudidos, ninguém os reconhece nenhuma fragilidade, é o mundo dos estranhos que vai dar conta de todo esse lado que virou uma sombra na educação de uma criança, filha única, o filho único. E que isso vai traduzir em grandes dificuldades para viver. Eu me lembro que eu tenho um livro da Françoise Doutor, que eu esqueci o nome agora, em que ela dizia: o filho único era para ser o cara mais genial, mas são os mais inseguros. São os mais sofridos, porque eles não aguentam a crítica. Eles não conseguem entender que os outros os acham diferente, porque em casa ninguém disse nunca. Ele foi colocado como um ser humano com as fragilidades também que os pais têm. Então eu gostei de citar este livro e que vale a pena. E para fechar rapidamente, eu vou citar uma conversa de uma criança de 3 anos, que a Chihan cita. Os pais passeavam às margens do rio e a criança disse: mãe, compre um rio para mim. A mãe calou-se. Mãe, eu quero o rio. Compra um rio para mim. Já com a voz, como todo filho único, 3 anos, determinada. A mãe responde: mas amor, não temos como comprar este rio. Alguns avós vinham andando com a mãe. Na mesma hora que a gente escuta hoje, diz: não fale assim com a criança. Diga apenas que um dia, quando ela for grande, vai comprar o rio. Isso não resolve? A outra avó diz: sim, mas manda ela perguntar ao papai se ele pode pagar o rio. Se você disser isso, diz a avó, estará ensinando a acreditar em motivos, aliás, em mentiras, desde pequena, você não acha? Aí diz a outra avó: essa bonequinha é muito pequena, o que ela sabe sobre verdade e mentira? E o que é que acontece, gente? Vamos dizer para ela ser feliz, que ela um dia vai comprar esse rio. Aí alguém grita: fiquem quietos, ela vai falar. Aí o que é que a criança diz, gente? Mamãe, eu quero agora comprar uma estrela no céu. Vocês não têm ideia como esse discurso que está colocado dentro de uma formatação simbólica, mas foi real, acontece todos os dias entre as crianças e os pais. Verdade. Professora Vera, muito obrigada. Acho que essa temática para os pais educadores que estão nos assistindo é de fundamental importância, esclarecedora em vários sentidos. Então, muito obrigada, grata pela sua presença. Nós vamos dar continuidade agora ao programa com os vídeos de atividades recentes na escola. Iniciando com uma conquista fantástica que deixa a todos que fazem parte da Escola Monteiro Lobato muito felizes, pais, alunos e colaboradores, que é o resultado da Olimpíada Canguru de Matemática, uma Olimpíada internacional que trouxe 65 medalhas para a nossa escola. Todos os alunos que participaram estão de parabéns. Foram aplicadas provas para as crianças do 3º ao 9º ano do ensino fundamental. E os resultados realmente nos enchem de orgulho. Eu gostaria de pontuar uma mudança que nós temos hoje no trabalho na escola.
nós introduzimos para as crianças de terceiro ano, segundo ano ao quinto ano, a disciplina lógica, raciocínio lógico matemático. E eles estão demonstrando uma satisfação fantástica, tanto quanto a redação, para ampliar e aprofundar as habilidades linguísticas. Então, essa garotada da Canguru, a alegria, como eles conseguem vivenciar uma experiência que é um desafio, sim, é para nós a alegria de que vale a pena desafiar e dificultar. Um próximo vídeo para a gente poder acompanhar. Nesse momento vocês estão vendo o vídeo mostrando o Dia das Mães da Educação Infantil. Mais uma homenagem humana e de muito amor envolvido. E agora queremos destacar o vídeo seguinte, que é um vídeo com atividades de matemática, desafio com palitos. Mais uma vez, atividades de raciocínio lógico matemático. Por ser uma atividade lúdica e utilizar apenas os palitos na sua resolução, os desafios com palitos têm sido praticados em quase todo mundo.
com o objetivo de estimular o pensamento lógico e promovendo o desenvolvimento de novas formações cognitivas. Foram feitos com crianças do 3º, 4º e 5º ano do ensino fundamental. Mais uma vez agradecemos à professora Vera Tenório. A senhora gostaria de fazer alguma consideração final? Com certeza, ainda no tempo que é possível, eu não gostaria de sair sem dizer para os senhores, pelo menos, quais algumas das maneiras eficazes para educar. Primeiro, rapidamente, crie um espaço de educação que fortaleça cognitivo e psiquicamente seus filhos. Outra questão importante, possibilite o máximo de interação, seja na família, seja com os amigos, seja com a cultura. Eduque com um olhar de retrovisor para gerações anteriores e outro olhar focado no futuro e no presente hoje, onde eles vão construir suas necessidades. E, por último, que se dediquem um pouco a ler as teorias produzidas nesses últimos 100 anos sobre o que é uma criança, o que é um adolescente, o que é um jovem. Porque a maternidade e a paternidade é uma balança de créditos e débitos. Por maior que seja o nosso esforço, nem sempre acertamos. Os erros fazem parte da aprendizagem de cuidar dos filhos. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Agradecemos a sua audiência e nos vemos no próximo programa.